Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a teoria do Estado em Max Weber. Antes da gente entrar propriamente na teoria do Estado do Weber, é importante a gente contextualizar um pouquinho esse autor, né, entender como que ele pensa sociologicamente a sociedade. Bom, o Weber é um sociólogo alemão, ele transitou ali por diversos campos do conhecimento, a economia, o direito, a filosofia, a história, né, e a sociologia propriamente dita, e é considerado um dos fundadores, né, um dos pilares da sociologia, né, junto com Emile Durkheim e Karl Marx. Então, o Weber ele tem uma importância muito grande, né, quando a gente pensa a sociologia a partir do ponto de vista da ação dos indivíduos, tá certo? Então, isso vai ser fundamental para a gente entender essa teoria do Estado do Weber. Tá? O Weber, ao contrário do Durkheim, que pensa a estrutura social como determinante para a ação dos indivíduos, o Weber inverte essa lógica. Para ele, é a ação dos indivíduos, a ação social dos indivíduos, que vai dando forma para a estrutura social. Tá certo? Então, quando a gente pensa o Estado no Max Weber, a gente tem que pensar o Estado como uma associação política. Em que sentido uma associação política? Como um feixe, né, um conjunto de ações protagonizadas por os indivíduos formando o Estado. Tá? Mas não se trata simplesmente de uma simples somatória das ações individuais, mas esse conjunto de ações dos indivíduos formando uma nova formação social, né, mais ou menos estável, como o Weber descreve o Estado, tá certo? Então o Estado ele não é descolado dos indivíduos, mas ele também não é simplesmente a somatória da ação dos indivíduos que compõem o Estado. Mas a gente entende que os indivíduos, né, a ação dos indivíduos é o substrato, é a base para o Estado, quando a gente percebe que o Weber considera o Estado como uma relação de dominação de homens sobre homens. Ou seja, o Estado ele é uma relação social, né, de dominação entre indivíduos, tá certo? Bom, para a gente entender o Estado no Weber, né, como que ele descreve o Estado moderno, é importante a gente ir um pouquinho antes, né? O ponto de partida dessa teoria do Estado do Weber está, na verdade, na sua sociologia do poder e da dominação. Weber vai dar uma atenção muito grande para a questão da dominação, tá? Então ele vai primeiro tentar definir o que é poder e o que é dominação e por que ele vai se debruçar sobre a questão da dominação. Para o Weber, o poder é uma probabilidade de impor a própria vontade numa relação social. Só que esse conceito de poder é bastante amplo e é impossível, só por essa definição, nós estabelecemos qualquer tipo de previsão em relação a qual parte da relação social pode se sobressair, né, nessa tentativa de impor a sua vontade, tá certo? Por isso que o Weber ele vai dar mais atenção para o conceito de dominação, porque dominação para o Weber tem a ver com a probabilidade desta imposição de uma vontade encontrar uma obediência do outro lado. Por isso que o Weber vai dar tanta atenção para a dominação, porque para ele é importante entender não porque que as pessoas impõem as suas vontades, mas porque aqueles que é, é, sofrem essa imposição obedecem. Por que elas aceitam a dominação? Por que elas aceitam o poder, a vontade do outro? Essa é a chave para a gente compreender a sociologia do Weber no que tange as questões de poder, dominação e, consequentemente, a sua teoria do Estado. Tá? Quando o Weber fala em dominação, quando ele fala dessa probabilidade de encontrar obediência a uma determinada ordem numa relação social, o Weber está procurando os mecanismos de legitimidade da dominação, ou legitimidade do poder. Por quê? Quando a gente obedece, a gente está, de alguma forma, legitimando aquele poder que nos foi imposto, aquela vontade que nos foi imposta.
Então, o Weber ele vai trabalhar muito com essa questão da obediência e da legitimidade. O Weber ele trabalha a sua sociologia a partir de tipos ideais, que são modelos idealizados, modelos construídos pelo sociólogo para analisar a realidade. Então ele observa a realidade, destaca ali da realidade elementos que são característicos, cria um modelo ideal que não corresponde exatamente à realidade e passa a observar a realidade a partir deste modelo. Tá certo? Como se fosse uma régua para ele compreender a realidade. E aí, nessa sociologia da dominação que o Weber desenvolve, ele vai tentar estabelecer os tipos, os modelos ideais de dominação legítima, ou seja, de dominação, né, de relações de obediência, né, ou a probabilidade de uma ordem encontrar obediência de forma legítima. Em outras palavras, o Weber está procurando os tipos de obediência e de legitimidade, né, diante de diversas relações de dominação. Vou falar bem sucintamente aqui sobre os três tipos ideais de dominação legítima que o Weber descreve, para a gente se concentrar no último, que é o que mais nos interessa para falar do Estado moderno. O Weber vai falar que existe um tipo de dominação legítima, que é a tradicional, em que a obediência se dá pela tradição, pelas crenças, pelos costumes. Você não pensa muito sobre aquela obediência, você não pensa muito sobre a aceitação, você simplesmente reproduz porque isso é uma tradição, porque isso é algo que é passado de geração em geração e faz parte da sociedade, né? Isso é o que ele chama de dominação legítima tradicional, certo? Baseada na tradição. Existe um segundo tipo de dominação legítima para o Weber, que é a da dominação carismática, em que a obediência passa pelos atributos da personalidade, da liderança, da autoridade. Então, aquelas lideranças carismáticas que com sua personalidade fascinam os seus súditos, né, aqueles que obedecem, né, encontra legitimidade na sua dominação justamente nesse caráter pessoal, né, nessas características da personalidade dos indivíduos que estão liderando. Né. Por fim, o Weber vai falar de um terceiro tipo de dominação, que é o tipo ideal que predomina nas sociedades capitalistas modernas. E é por isso que ele vai ser importante para a gente entender o conceito de Estado moderno no Max Weber, que é o tipo ideal da dominação racional legal. O tipo de dominação racional legal, ela encontra obediência, né, na compreensão dos indivíduos, na compreensão racional dos indivíduos sobre as leis. Então, você não deve obediência a uma pessoa, você deve obediência a um cargo, você deve obediência a uma estrutura de poder, uma estrutura hierárquica, né, que nós compreendemos como justa, como correta, porque ela é racional. Então, é uma obediência às leis e não necessariamente à figura do governante ou à figura de quem está exercendo a dominação. Um exemplo claro é quando a gente se depara, por exemplo, com um policial na rua. Né? Aquele policial ele está ocupando um cargo descrito legalmente, né, que confere a ele poder. Nós, enquanto cidadãos, entendemos, a gente pode até não concordar, mas a gente entende que ele cumpre uma função dentro do aparelho do Estado, dentro das instituições, né, estatais, né, e a gente confere a ele uma autoridade, a gente respeita a autoridade que a lei lhe confere, tá certo? Então, a dominação racional legal, a obediência se dá por essa compreensão racional do conjunto de leis e normas que regulam determinadas relações sociais, tá certo? Num jogo de futebol, por exemplo, os jogadores respeitam o juiz, porque existe uma estrutura, uma norma, um conjunto de regras que determina que aquela figura, o juiz, é o responsável por decidir o andamento do jogo, se foi falta ou se não foi, tá certo? Então,
não é necessariamente a figura da pessoa, não são traços individuais, não são traços de personalidade e também não é necessariamente uma tradição. A gente está falando aqui de uma obediência a leis, a um conjunto de normas e regras estabelecidas que nós, indivíduos, que os indivíduos de uma forma geral, têm uma compreensão racional sobre elas, certo? É sobre esse tipo de dominação racional, legal, que o Weber vai falar do Estado. O Estado moderno é um Estado no qual a dominação racional legal é predominante, tá certo? Então, no tipo ideal de Estado moderno, ou de Estado burocrático, como ele vai dizer, prevalece a relação, né, o tipo de dominação racional legal. É claro que são modelos, é claro que são tipos ideais. Quando a gente observa a realidade, a gente pode encontrar aí algumas disfunções nisso tudo, tá certo? Para a gente entender, então, esse estado moderno em que prevalece o tipo de dominação racional legal, a gente tem que entender o que o Weber está falando sobre burocracia. A gente costuma dizer que burocracia é algo necessariamente negativo, pejorativo, né? Papelada, cartório, fila, carimbo, né? Todos esses elementos típicos da burocracia, mas para o Weber, burocracia ela tem um sentido de organização profissional, né, das instituições, das organizações, tanto das organizações privadas, como as empresas, por exemplo, que no capitalismo vão assumindo esse caráter racional, legal, burocrático, quanto os órgãos, as entidades públicas, o Estado, que também vai adquirindo cada vez mais racionalidade, profissionalização, né, e legalidade, tá certo? Então, o Weber vai falar da teoria das burocracias para falar tanto das empresas modernas quanto do Estado moderno. Vamos focar aqui na questão do Estado, que é o nosso assunto. Quem tiver mais interesse para entender essa teoria da burocracia do Weber, né, também no campo das empresas privadas, né, tem um outro vídeo aqui no canal que se chama Sociologia das Organizações, né, a teoria burocrática de Weber, e que eu discuto um pouquinho essas questões. Vai ter bastante relação que a gente vai falar aqui sobre o Estado. Bom, então esse Estado moderno, para o Weber, é um Estado racional, certo? Ele não é imbuído de nenhum elemento místico, misterioso, sobrenatural, religioso, tá? Ele é racional, né? E ele é legal, ou seja, ele está amparado, ele está estruturado num conjunto de normas, de leis, de regras, de regulamentos estabelecidos e explícitos, né? Todo mundo tem condições de saber como funciona o Estado brasileiro. Basta olhar a Constituição, claro, do ponto de vista formal, ideal. Mas o Weber está descrevendo um modelo ideal. Bom, o Estado moderno para o Weber é, portanto, um complexo institucional. Por que complexo? Porque ele envolve diversas instituições que fazem parte do Estado. Por exemplo, a gente pode falar da polícia, da administração pública, dos cartórios. Tudo isso são instituições dentro dessa grande instituição Estado. Então, o Estado é um complexo institucional e que ele tem três características fundamentais. Primeiro, ele exerce domínio, ou seja, ele tem um poder de dominação, né, de garantir a obediência às suas ordens dentro de um determinado território. Então, a questão da territorialidade é muito importante para definir o Estado. Claro que essas fronteiras, esse território pode ser flexível dependendo do contexto, mas analisando o papel do Estado, a gente tem que saber onde que esse Estado atua, até onde ele pode atuar, quais são as fronteiras, qual que é o território sobre o qual o Estado tem poder, sobre o qual o Estado exerce a sua dominação racional legal. Segunda característica é a estrutura burocrática, por isso que eu falei da teoria da burocracia. A estrutura burocrática é o conjunto de regras, de normas, de leis que garantem o funcionamento do Estado. Tá? Essa burocracia ela tem
algumas características próprias, né? Para ser uma burocracia, para ser uma organização burocrática, o Estado tem que ter, tem que ser formal, ou seja, ele tem que estar formalizado, tem que ter um conjunto de regras estabelecidas, explícitas, conhecidas, tá certo? Que é a Constituição, né? Ele tem que ser impessoal, ou seja, não é o presidente, não é o cara que ocupa o cargo de presidente, mas é o cargo de presidência que exerce a autoridade, não a figura, não a pessoa que ocupa, tá certo? Então ele é impessoal e ele é ah, ah, profissional, tá? Profissional porque os agentes que ocupam aí os cargos públicos, eles são escolhidos por suas atribuições, por suas capacidades técnicas, suas habilidades, suas competências para ocupar esses cargos. Tanto os cargos eletivos quanto os cargos de concurso, tá certo? Então, nessa teoria da burocracia, e aí vocês podem ver o outro vídeo aqui sobre a teoria da burocracia no Weber, né? Ele vai descrever isso um pouco melhor. Então, para a gente falar do Estado, a gente tem que falar de território, né? Qual que é o território que aquele Estado exerce dominação, pode exercer poder. Uma estrutura burocrática conhecida, né? Um conjunto de regras, de leis, de normas que regulamentam o funcionamento desse Estado. E o terceiro, e talvez o mais importante ponto, né, dessa definição de Estado moderno para o Weber, é a questão do monopólio legítimo do uso da violência. O que isso significa? Significa que só o Estado pode exercer coerção física sobre os seus dominados. É claro que se espera que, pelo próprio tipo de dominação racional legal, se encontre obediência sem a necessidade de uso da força física, né, da coerção física, da violência. Mas, caso seja necessário, só o Estado tem a prerrogativa, né, de usar a violência física para garantir a sua dominação, para garantir a obediência, tá certo? É por isso que a gente observa nos estados modernos, né, o exército uma instituição ligada ao Estado, né, faz parte do Estado. As polícias fazem parte do Estado. Todos esses aparatos, né, de coerção, todos esses aparatos de dominação que usam a violência física fazem parte do Estado. Qualquer coisa que saia fora da esfera do Estado, né, e que use a violência está à margem da lei. Por exemplo, o crime organizado, as milícias, né, as facções criminosas, elas usam violência física para coação, para coerção, para impor a sua vontade e a sua dominação. Mas elas fazem isso à margem da legalidade. Por isso que elas não são legais. Elas podem até ser racionais, mas não são legais. Só o Estado exerce uma dominação racional legal com o uso da violência legítima. A violência legítima porque ela está esse corpo, né, de leis que define o funcionamento do Estado, define também quais são os aparatos repressivos que o Estado pode e quando ele pode usar esse aparato repressivo, tá certo? Então essas características fundamentais do Estado moderno no Weber são muito importantes para a gente entender a constituição dos Estados, né? E para a gente entender isso como um modelo, como um tipo ideal. A partir desse modelo, a gente pode observar a realidade e perceber se realmente o Estado tem um monopólio legítimo ou se de alguma forma, a sociedade acaba legitimando também outras formas de violência à margem do Estado, à margem da lei, né? Se realmente imperam os critérios de impessoalidade, né? No Estado moderno, a gente sabe que não, corrupção passa por isso, a lógica patrimonialista passa por isso, tá? Mas como modelo ideal, o Estado moderno, segundo Weber, ele reúne essas características: domínio sobre um território, uma estrutura burocrática legal, certo? Um conjunto de normas que vai definir o funcionamento, definir os cargos, definir as autoridades, né? Definir
o funcionamento desse Estado e o monopólio legítimo do uso da violência. Tá certo? Espero que tenham gostado. Qualquer coisa me procurem. Grande abraço e bons estudos.